Caríssimas e caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. O Evangelho do dia está em Lucas capítulo 9, do verso 28 ao 36. Uns poucos versículos para nossa meditação e consequente reflexão. Fica conosco nesse dia de domingo, dia que o Senhor nos deu com vida e saúde. Quero aqui fazer menção às vossas orações a favor do pessoal da cidade de Suzano. Essa tragédia que aconteceu essa semana com os alunos da Escola Raul Brasil faz-nos todos consternados. Não só essa cidade, mas todo o Brasil fica em luto por causa dessas crianças, desses funcionários. E aqui nós nos solidarizamos com os funcionários, familiares, amigos, vizinhança, todos que envolvem direto ou indiretamente a essas vidas que se perderam. E eu peço a vocês que unam a mim em uma oração por essas vidas, para que o Senhor, na sua bondade infinita, possa os consolar na medida da sua graça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que 2 homens conversavam com ele. Era Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros que estavam pesados de sono, ao despertarem, viram sua glória, e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia, e ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com uma sombra, e ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-lo. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Palavra de salvação. Amadas e amadas, bom é ler, ouvir e refletir a palavra do Senhor. E aqui nesse texto em comum nós temos uma perspectiva belíssima na orientação que Lucas nos dá. Jesus está no Monte da Transfiguração, fazendo algo que era comum da sua espiritualidade, fazendo algo que era natural do seu costume: orar. Jesus tinha uma vida de oração. E neste momento, enquanto os discípulos estão ali pesados de sono, e neste caso estão Pedro, João e Tiago, Jesus estava em oração. Mas eles, ao despertar, contemplaram, conversando com Jesus, Elias e Moisés, ou Moisés e Elias. E eles ficaram maravilhados com aquilo. A primeira coisa que nos abre aqui o pensamento é de onde eles tiraram que era Elias e Moisés. Elias e Moisés já se foi há muito tempo. Como é que eles sabiam que aqueles 2 eram Elias e Moisés? Porque você não vê o texto Jesus apresentando. Olha, gente, esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. E quanto mais Jesus orava, mais o rosto de Jesus ficava brilhante. E neste brilho, Jesus conversava com Elias e Moisés. Ele conversava com Elias e Moisés, mas o brilho estava no rosto de Jesus.
Elias aqui fala do profetismo. Jesus está diante daquele que nós chamamos o símbolo do profetismo no Antigo Testamento, porque Elias é um profeta poderoso em obras. Moisés é o símbolo da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, em oração, Jesus fazia uma contemplação da Escritura dentro do profetismo e dentro da lei, a lei de Moisés. Evidentemente que ele não conversava com essas pessoas no sentido literal, porque isso seria necromancia, a arte de consultar os mortos, que é proibida tanto no judaísmo quanto no cristianismo. É entendido como pecado. Mas essas duas figuras estão representando toda a lei, Moisés, todos os profetas, Elias. Jesus fazia um dualismo da sua relação espiritual, imediatamente relacionando-se com a palavra, fundamentada nos 2 pilares da Escritura do Antigo Testamento, as 2 formas que Deus falava com o povo no Antigo Testamento, Elias e Moisés. E agora, o seu rosto brilhava, porque também se achava em oração. É uma maravilha tremenda quando o cristão consegue viver uma vida de oração em concordância com a Escritura. Porque é dela que vem o alimento para as nossas vidas. As pessoas costumam dedicar-se muito à oração, mas pouco à Sagrada Escritura. Entenda que a oração é fazer com que Deus nos ouça, né? É fazer com que Deus nos ouça. A Sagrada Escritura é fazer com que nós ouçamos a Deus. Através da oração, Deus nos ouve. Através da Escritura, nós ouvimos a Deus. E os discípulos, ainda presos às tradições antigas, contemplando aquilo, vamos fazer 3 tendas. O estilo do tabernáculo, né? O estilo da aliança antiga. Mas agora nós não estamos mais na aliança antiga, Pedro, João e Tiago. Nós estamos na graça. A mesma graça que fez cobrir Maria com a sua sombra. Lembra quando o anjo fala com Maria? E vai descer sobre ti a sombra do Altíssimo. Lembra lá do Antigo Testamento que a nuvem guiava o povo durante o dia e à noite era uma coluna de fogo iluminando o caminho do povo no deserto? Esta mesma sombra do Altíssimo vai cobrir Maria, ou seja, uma proteção externa, enquanto ela vai ser cheia do Espírito Santo, proteção interna, porque Deus cuida de nós todo o nosso ser é velado por Deus. E aqui os discípulos insistem em continuar nas tradições antigas. Tem pessoas que discutem com a gente assim, não, mas é a tradição. E o cristianismo lá está preocupado com tradição, e Jesus está preocupado com a tradição. A vida é maior que a tradição, a espiritualidade é maior que a tradição, o amor ao próximo é maior que a tradição, a misericórdia manifesta ao outro, que no judaísmo não poderia ser feito um dia de sábado, pode ser feito e deve ser. Porque todas essas coisas que nós ministramos uns aos outros é maior do que qualquer tradição. É bom estarmos aqui. Ou seja, é confortável. Vamos ficar aqui mesmo, Jesus, é confortável. A nossa zona de conforto é assim mesmo, né? A gente não quer ir além. Imediatamente cobre a todos eles. Jesus, Pedro, Tiago e João. Uma nuvem que representa a presença de Deus. Não, queridos, não é mais a tenda. Não são mais as tradições antigas, mas uma vida envolta na presença de Deus. E o que essa presença faz? No meio dessa nuvem sai uma voz que fala: este não Elias, ou seja, não profetismo, não Moisés, ou seja, não a lei, mas é este Jesus Cristo, o meu Filho amado. Ouve Ele, escuta Ele, ouve a palavra dEle. É a Ele que vocês têm que ouvir. A gente ouve tudo e a todos, né? Pastores, padres, bispos. Mas raros momentos em nossa vida a gente para ouvir o Senhor.
Imagina se Maria parasse para ouvir os seus líderes religiosos, ao invés de dar ouvido ao anjo do Senhor que aparecerá a ela. Não estou dizendo para você se rebelar. Não estou dizendo para você começar a revolucionar. Não é isso. Pelo contrário. Mas devemos ouvir a todos estes, bispos, padres, pastores, enfim, quem é o seu líder, a partir do momento que eles estão alicerçados na palavra de Deus. Este é o meu filho amado. A ele ouvi-o. E depois que acontece essa manifestação, Jesus está sozinho. Não tem mais Elias, não tem mais Moisés, não tem mais profetismo, não tem mais a lei. Agora é só graça e misericórdia. Caríssimos e caríssimas, é com esta palavra na mão, com muita humildade no meu coração, que eu convoco a vocês unir-se a mim neste momento, para provocar-nos a uma vida de oração, simultânea a uma vida de contemplação da palavra, simultânea a uma vida de contemplação da Escritura. Jesus contemplava a Escritura. Olha ele diante de Elias e Moisés, diante do profetismo, diante da lei. E os discípulos querem continuar nessa zona de conforto, mas a voz diz: ei, é momento de transição, é momento de quebra de paradigma. Ele é o meu filho, ele é a minha mensagem, ele é o meu mensageiro. Jesus Cristo, Deus bendito, Deus todo revelado a nós. Fica em paz. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia da palavra de Deus, cheia do amor de Jesus Cristo, cheia da comunhão celestial sobre a sua vida. Na oração e na contemplação da palavra de Deus. Como vai dizer o evangelista João, e o verbo se fez carne. Traduzindo, e a palavra se fez gente. Então, vamos ouvi-lo, porque ele tem muito a nos dizer. Fica conosco. Continua aí conosco, partilha, compartilha. As pessoas estão me perguntando que Bíblia que eu estou usando. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Eu gosto muito da tradução dessa Bíblia. Para estes vídeos específicos do Evangelho do Dia, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Eu conto muito com a parceria de vocês. Deus os abençoe.